Crianças, começamos a nossa segunda-feira, que vocês tenham uma ótima semana. E hoje nós vamos começar falando de um texto que eu trago para vocês belíssimo, que é o poema Vaca, Estrela e Boi Fubá. Hoje eu vou começar com esse poema. Depois, na próxima aula, a gente retorna com os nossos poetas locais, né, de sala de aula. Mas hoje eu vou deixar o dia especial aqui para o poema de Patativa de Assoré, para vocês conhecerem. Esse poema traz uma bela reflexão, que é sobre a falta de água e a importância que a água tem na nossa vida. Eu disse numa aula de geografia que a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo e que nós temos uma riqueza muito grande em água. Temos, isso é verdade. Então, por que acontece isso? Porque a nossa água, ela é concentrada, ela não é distribuída de maneira uniforme em todo o território brasileiro. Então, temos umas regiões do país que a água é muito abundante, mas a gente tem outras regiões que falta água. E aí a gente tem um cenário como esse. Falta pastagem, falta alimentação para o gado, falta água para o gado, para os animais todos, falta alimentação para o ser humano. Então, eles precisam de muita tecnologia naquele lugar para que eles consigam superar essa falta de chuva, de água. Então, o texto traz aqui no início um pedacinho de um poema que é Meu Sertão. E ele diz assim: meu sertão, quando tá seco, é triste de fazer dó. Seca a água nos açudes, a pastagem vira pó. E é isso mesmo, vira pó. E foi baseado nessa história que o Patativa de Assoré escreveu, Vaca, Estrela e Boi Fubá. Então, vou trazer para vocês um pouquinho da história do Patativa de Assoré. Na verdade, o nome dele não é esse. O nome dele é Antônio Gonçalves da Silva. Tá? Ele já não está mais aqui com a gente, mas ele viveu aí quase 100 anos. De uma vida de muita poesia que ele deixou para nós. Então, ele nasceu lá no Ceará, no interior do Ceará, no município de Assaré, uma cidadezinha chamada de Assaré. Aí por isso que ele recebeu o nome artístico dele é Patativa do Assaré. Patativa porque as poesias dele são tão belas que lembravam a beleza do canto da ave patativa. Então tá aqui a ave patativa, bela, assim como as poesias do Patativa de Assaré. Mas o Patativa, ele teve uma história de vida um pouquinho assim, ele não pôde estudar, na verdade. Ele teve que trabalhar, ele teve que assumir o trabalho da família, que sustentava a família. Então, ele muito cedo, muito jovenzinho ainda, criança, ele teve que trabalhar lá na fazenda, na propriedade rural deles, para produzir alimentos. E aí ele não pôde estudar. A única escola que ele frequentou foi durante 4 meses na vida. Gente, poeta, conhecido no Brasil inteiro, de uma importância muito grande para a cultura nordestina e para a nossa cultura. E ele só estudou durante 4 meses. Nesses 4 meses que ele frequentou a escola, ele aprendeu a ler, a escrever e aprendeu o gosto pela poesia. Descobriu a poesia. Então aí ele escreve, só que ele escreve utilizando a linguagem do povo lá do sertão, e que é tão diferente da linguagem que a gente utiliza, a linguagem nos nossos textos, que é uma linguagem culta. Então, mas a importância dele divulgar aquela linguagem local é muito grande, para a gente também aprender a respeitar e admirar, porque só tornou essas poesias dele ainda mais encantadoras. Como o Patativa, o pássaro, que deu nome ao nosso poeta, lá do Assoré, Patativa do Assoré. Então vamos lá. Essa música, esse poema, ele se tornou uma música
foi gravada aí por vários cantores importantes que nós temos. Depois vou deixar o link para vocês ouvirem. Então vamos lá, eu vou ler todo, depois eu comento cada estrofe. Vaca, estrela e boi fubá. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu estou aqui na terra estranha e é triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do curral. E vaca estrela, ô boi fubá. Eu sou fio do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E vaca estrela, e ô boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. E vaca estrela, ô boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro minha vaca estrela e o meu lindo boi fubá, com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Ei, vaca estrela, ô boi fubá. Quase que a água corre dos olhos aqui. Então, gente, o que aconteceu? Quando, na primeira estrofe, o narrador, quer dizer, o personagem principal, ele pede licença, que ele quer contar a história dele. Quando ele pede licença, seu doutor, não quer dizer que ele está falando com alguém que tenha doutorado, com alguém que usa o título. Quer dizer o quê? Que mostra a humildade dele. Ele pede licença para o homem da cidade, para o homem lá do sul, que foi para onde ele saiu do Nordeste, foi lá para o sul. Então ele pede licença, isso mostra a humildade dele. Então aí ele conta a tristeza dele, né? E de ter que sair do Nordeste, de onde ele não nega o natural dele, ele não nega o lugar de onde ele veio. Então ele tangeu, ele se mudou de lá para cá, mas aí ele guarda com ele a saudade, né? O gosto de campear, quer dizer, de movimentar o gado de um lado para o outro. Quer dizer, todo dia ele aboiava na porteira do curral, quer dizer, ele controlava essa passagem do gado, curral e curral. Então, aqui ele fala, ele lembra do que ele deixou, quer dizer, não deixou, né? Ele perdeu a vaca estrela e o boi fubá. E agora ele começa contando o que aconteceu no Nordeste, como que é a paisagem do Nordeste, que a gente consegue imaginar. Olha só, aconteceu uma seca que atrapalhou tudo, quer dizer, fez tudo se atrapalhou. Não nasceu capim no campo, sem água, né, para o gado sustentar. O sertão esturricou, quer dizer, o sertão secou, ele secou. Fez os açudes secar, quer dizer, os açudes secaram todos. E aí, com isso, não tinha alimento, não tinha água, morreu a vaca estrela, morreu o boi fubá. Ele perdeu tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Quer dizer, ele só tinha isso, e ele perdeu isso, ele perdeu tudo. Então, ele teve que se mudar para as terras do sul, longe do torrão natal, quer dizer, longe da terra natal dele. Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, a água corre dos olhos, quer dizer, as lágrimas descem dos olhos, porque ele bate uma saudade muito grande, porque ele lembra da vaca estrela e do lindo boi fubá. Sente saudade do Nordeste, sente saudade de aboiar.
Muito lindo, né? Vários artistas, cantores reconheceram isso e gravaram. Muito bonito. Aqui tem um vocabulário que eu quero que vocês dêem uma lida, com todas essas palavras típicas do Nordeste. Então vamos lá. Para quem o narrador conta a história? Para um morador lá do Sul, que eu não sei se ele é doutor coisa alguma. Eu não, muito provavelmente nem é. É um morador lá do Sul, que é para onde ele foi. O que o narrador disse sobre o lugar em que ele vive? Então a gente volta aqui, ele diz o quê? Que teve uma seca medonha, que secou tudo, fez os açudes secar, o sertão esturricou, né? Ele conta a realidade daquele lugar. Você vive ou conhece alguém que mora em uma região muito seca? Eu conheço. Conheço e já ouvi muitas boas histórias. E se você conhece, peça para te contar. Você observou a fala típica do narrador? Então, essa fala típica, que ele traz as palavras penar, meu campear, quer dizer montar, cavalgar, isso é campear. Aboiava, quer dizer conduzir o gado, né? Ele boiava lá no curral. Me tangeu, o que é isso? Me expulsou de lá, fez com que ele se mudasse do Nordeste, ele foi expulso por quem? Alguém fez isso? Não, a seca, a fome. Torrão é o lugar de origem, a terra de origem dele. Então vamos lá. Destaque no poema exemplos de palavras que demonstram a fala típica do narrador. Vai lá e destaca, circula. E no 3, copia a estrofe em que o autor apresenta a situação da vegetação e dos animais durante a seca. Então, vocês vão lá no texto e vão copiar, igualzinho está lá, com o vocabulário que o Patativa usa, né? Vocês vão copiar a estrofe, mostrando a vegetação e a questão da seca. Essa estrofe. Então vamos lá. De acordo com o poema Vaca, Estrela e o Boi Fubá, ligue as perguntas relacionadas ao narrador às respostas. Então, quais eram seus animais? Quais eram os animais do narrador? Onde que ele mora hoje, onde que ele mora, e se ele tem vontade de fazer o quê? O que ele sente vontade? Ele sente saudade de fazer uma atividade que fala lá no texto. Qual que é essa atividade? No 5, qual o principal assunto apresentado no poema? Ele fala da vegetação do Nordeste, as estações do ano, ou ele fala da seca do Nordeste ou dos animais criados na Terra do Sul. Então, continuando nessa página 37, no poema, o narrador diz chorar. Por qual motivo que ele chora? Por qual motivo que a água brota dos olhos? Então, tem alguns motivos, mas escreve aí o motivo principal. Escreva um verso do poema que indica o mesmo que chorar. Aí tem um versozinho lá que significa quando ele fala que ele chorava, ele fala de uma forma típica do lugar onde ele vive. E agora eu quero que você desenhe e pinta. Desenhe como você imagina os cenários antes da chuva, no lugar lá no Nordeste, né? E depois da chuva, lá no interior do Ceará. O que acontece depois da chuva? E antes da chuva, como está? Certo? Então, agora nós vamos para mais um. Olha só. Página 39. Eu vou guardar isso daqui por um tempinho, para depois a gente... Ah, vocês já fizeram, né? Porque tem uns aqui ainda... Tá. Esse daí foi que vocês já fizeram para estudar para essa prova. Agora,
Nós vamos também hoje de revisão, que vai entrar alguns desses conteúdos na prova de amanhã. A gente vai revisar os conceitos trabalhados. Gente, aqui fala da gramática. A gramática é muito importante. Para quê? É só para você escrever? Não. É para você ler uma matéria de um jornal, um artigo de um jornal. É para você se comunicar. É para você ler um livro e compreender. Então, a gramática serve o quê? São as regras da escrita e que você vai ajudar você também a compreender um texto quando você lê. Tem um livro do Monteiro Lobato, que é Emília no País da Gramática. Então, eu convido você a ler esse livro, lá nas férias, ler esse livro. Então, o que acontece? Ele conta a seguinte história. O Pedrinho, ele foi passar as férias dele lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E a avó dele queria, a Dona Benta, ela queria usar parte do tempo dele para ele estudar gramática. Mas o Pedrinho não queria, ele só queria brincar. E ela mostrou para ele que é possível estudar gramática, que é necessário para ele não esquecer os conceitos que ele aprendeu na escola e para facilitar a vida dele no ano seguinte, que aí ele já vai lembrar de tudo, e que isso pode ser feito de uma forma divertida. E aí entra a Emília na história, chamando ele para entrar no país da gramática, né, com o amigo rinoceronte deles. E aí eles começam uma grande aventura para o país da gramática, de uma forma muito divertida. Então, estudar gramática é divertido também, gente. Então, vamos lá. E aí, aqui traz, acho que é o primeiro capítulo do livro, Emília no País da Gramática. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Quer dizer, resmungou, reclamou. Maçada. Maçada, vovó. Quer dizer, aborrecimento, vovó. Estudar gramática é um aborrecimento. Basta que eu tenha que lidar com essa caceteação, ou seja, esse aborrecimento, essa coisa maçante, lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para o brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com a sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo. Quando as aulas se reabrirem, um bocadinho só, vamos. Meia hora por dia, sobram ainda 23h30 para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas, como oriental, para ouvir as explicações de gramática. Ah, sim, sim, dizia ele, se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, de tons, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a assistir às lições e assim ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição, porque, em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no país da gramática. O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe, sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos, montados nele. Topa? E aí eles se aventuraram. Gente, primeira coisa, vamos aqui. Sabidão
na verdade, não é aumentativo de sabido. O aumentativo de sabido é sabichão, tá? Sabichão e não sabidão. Então, vamos lá. Aqui ela apresenta algumas definições que a gente encontra na gramática, que é de tons, fonemas e gerúndios. Você já conhece alguns deles, já ouviu falar. Esse ano nós trabalhamos muito aqui os fonemas. Muita coisa, né? Que são a distinção dos sons de uma letra numa palavra. Por exemplo, mata, fala, eu mudei o M pelo F, troquei completamente o sentido. Mas esse mata, fala, esse sonzinho produzido pela letra é fonema. A gente trabalhou esse ano todo e ainda está trabalhando. Então vamos lá. Você conhece as palavras do texto? Todas essas palavras? Que não conhece, olha no vocabulário e olha no dicionário também. Se não tiver lá no vocabulário do texto, olha aqui no dicionário. Mas circule, você vai fazer a sua leitura, então circule aí. Temos aqui o vocabulário, você pode procurar por aqui e pode procurar no dicionário, que eu até prefiro para treinar. Mas vamos lá. A gramática para a Emília é um país e para Pedrinho um livro. E para você, o que é gramática? Acho que não é livro, nem para mim não é livro, nem país, né? Gramática, são o quê? São as regras que ela vai funcionar que elas vão contribuir para o funcionamento da língua. Então, são regras para isso, que contribuem para o funcionamento da língua. Você conhece algumas das definições que Pedrinho citou no texto? Que as definições são essas. Olha só, ditongos, fonemas e gerúndios. Falamos sobre isso, né? Você usa gramática somente quando escreve? Não, né? A gente usa gramática para falar, para compreender, então quer dizer, para ler também e ouvir. Você considera importante estudar gramática também em casa? Além da escola, estudar gramática em casa? Você considera importante? Que era isso que a dona Benta propôs para o Pedrinho. Ela acha muito importante, além da escola, estudar gramática em casa. E você acha importante? Me fale por quê. Então vamos lá. Agora recordando tudo que a gente já estudou de gramática. A gente já estudou substantivo, adjetivo, já estudamos as palavras de sílabas, monossílabas, trissílabas, estudamos substantivo feminino, estudamos o que é uma sílaba tônica, né? Palavra que indica uma ação, olha lá, os verbos, substantivo comum no diminutivo, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima e os sinônimos. Estudamos tudo isso. Então, agora eu quero que você vai falando, vai marcando aqui se é coluna 1, coluna 2 ou coluna 3. Depois eu vou corrigir para ver quantos pontos você fez. Então, vamos lá. Substantivo próprio no aumentativo. Emília, rinoceronte ou Paulão? Gente, substantivo próprio. Não é substantivo comum. Substantivo próprio. E assim você vai seguindo essas regrinhas. Agora, eu quero que você se reescreva no singular, página 48. Todas essas frases. Os professores ensinam gramáticas. Singular. Aqui está no plural. Os professores ensinam. O professor ensina gramática. Singular. O professor, um só. Os, plural, mais de um. Os beija-flores pousam nos girassóis do sítio. Escreva no singular. Escreva as palavras no aumentativo e no diminutivo. Então, casa. Eu quero que você escreva a palavra casa no aumentativo e eu quero que você, vírgula, escreva no diminutivo. E aí, assim, você vai com boneca e menino. Agora, reescreva as frases a seguir. Se as palavras destacadas estiverem no masculino,
você vai colocar as palavras no feminino. Se estiverem no feminino, você vai colocar no masculino. Então, vamos lá. O tio do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. Palavra destacada, o tio. Então, a tia do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. E assim você vai fazer com todas as palavras destacadas, mudando o gênero. Agora vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase. Lembra da regra do porquê? Então, você vai utilizar a correta. Pergunta, início da pergunta. Não vou sair de casa porque preciso estudar. Resposta. E agora eu quero que você dê o coletivo. Lembra? Coletivo? Quando são vários. Coletivo de letras. Coletivo de letras, a gente já sabe. Alfabeto. Agora vamos. Livros, coletivo de peixes, estrelas, bananas e jogadores. Se esqueceu, não tem problema. Pesquisa lá no livro que tem tudo isso. E aqui eu peço licença para a Ruth Rocha, porque eu gosto muito disso. Ela tem um livro onde ela fala assim: toda criança do mundo mora no meu coração. Gente, isso me representa, porque toda criança do mundo mora no meu coração, com todas as diferenças que tem as crianças do mundo. Mas estão aqui. Você está aqui. Beijo grande.